Olá pessoal, eu me chamo Leonardo Lisboa, seja bem-vindo ao meu canal, aqui esse espaço democrático onde nós podemos debater assuntos relevantes que acontecem no Brasil e no mundo. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a retirada do filme O Vento Levou da plataforma da HBO e essa tal cultura do cancelamento que tem imperado nas redes sociais. Em mais um vídeo aqui, vamos discutir, debater e comentar acerca de algumas notícias que circularam na mídia nessa semana, trazendo sempre que possível um ponto de vista cultural, comportamental, político e sempre que possível, claro, recomendando um livro sobre o assunto. Lembrando, todos os links e informações relevantes sobre o assunto que eu irei falar nesse vídeo está aqui na descrição e recomendo que vocês acompanhem, que vocês leiam caso vocês queiram se aprofundar ainda mais sobre o assunto que eu irei tratar nesse vídeo. Outra coisa, deixa o seu like, comenta, compartilha, espalhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui esse nosso espaço democrático aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sino para receber as notificações dos vídeos sempre que eu publicar um vídeo novo aqui no meu canal. Tudo bem? Então vamos ao que interessa, vamos aos dois assuntos principais que eu quero tratar aqui nesse vídeo. Primeiro, eu recebi no meu inbox a notícia de que a plataforma HBO Max, que é uma plataforma de streaming da empresa HBO, um canal pago na internet, ela havia retirado do catálogo o filme E o Vento Levou, de 1939, por conta justamente, segundo a empresa, o filme abordar questões racistas com um ponto de vista um pouco tanto não conivente com a sociedade hoje. Esse filme foi lançado ali na década de 1939, para ser mais exato, concedeu inclusive a produtora do filme 10 estatuetas do Oscar, inclusive de melhor filme. Inclusive foi o primeiro filme onde uma atriz negra ganhou um Oscar, em 1939, ainda antes da década de 40. E por conta do assassinato do George Floyd, aquele mesmo que eu fiz um vídeo aqui na semana passada, eu vou deixar aqui na descrição caso você queira ver qual é a minha opinião, esse debate acerca do racismo mais uma vez veio à tona na sociedade americana e algumas empresas se posicionaram e a HBO decidiu retirar do streaming da sua plataforma para que as pessoas não tivessem mais a oportunidade de assistir o filme, alegando que as questões racistas trazidas no filme eram muito, como é que eu posso assim dizer, sensíveis à população, digamos assim, sensíveis à sociedade atual. Mas o ponto que eu quero comentar aqui, e aí já emendo com essa tal da cultura do cancelamento, que nada mais do que é isso. É uma empresa privada, claro, a empresa privada ela pode fazer o que bem entender. Só que a empresa privada meio que está tentando reescrever a história cinematográfica, a história da atriz negra que ganhou o Oscar por conta do filme, justamente para atender os anseios de uma manifestação que, a princípio, era legítima, mas que depois acabou se debandando justamente para a violência pura e cruel contra justamente os negros que essas manifestações diziam defender. Então perceba que esse negócio de reescrever a história, tentar cancelar as pessoas, tentar cancelar os indivíduos, tentar cancelar os filmes, percebam quão perigoso é caminhar nesse sentido. E aí falando ainda sobre a cultura do cancelamento, na semana passada eu tenho um Twitter, vou deixar aqui na descrição desse vídeo caso você queira me seguir. O Twitter é uma rede social onde muito acontece essa ideia tal do cancelamento. Inclusive, palavra essa chamada cultura do cancelamento, que no ano passado virou a palavra da moda. Foi uma palavra assim que entrou, inclusive, para os dicionários, para o léxico da língua inglesa, justamente por conta desses indivíduos que estavam perseguindo outros apenas por se manifestarem, segundo eles, é óbvio, ferindo o que eles acreditavam, o que eles pensavam que era um correto. E aí essas pessoas se juntavam, se organizavam em grupos para justamente tentar cancelar esse indivíduo, esse sujeito. Na maior parte das vezes isso acontece, claro, por motivos políticos, e a ideia é sempre pedir que as empresas que patrocinem esses influenciadores digitais cancelem o seu patrocínio, cancelando assim esse indivíduo na internet. Na semana passada, vários influenciadores digitais brasileiros foram cancelados, entre eles o canal Xbox Mil Grau, o próprio Easy Nobre, um dos grandes influenciadores da internet, e 2, 3 dias atrás, a mais nova tentativa de cancelamento foi ao PC Siqueira por um suposto vídeo onde ele conversava sobre uma questão da pedofilia com um amigo, sobre uma foto
pornográfica que ela havia recebido de uma menina de 6 anos. Mas o ponto principal que eu quero comentar com vocês aqui nesse vídeo é independente se você gosta do PC Siqueira. Eu particularmente sou antipático às ideias que o PC Siqueira divulga na internet, mas isso não é o caso que eu quero trazer nesse vídeo aqui. O que eu queria pedir a vocês é, acima de tudo, prudência. Tem um livro muito bom do Herschel Kirk chamado A Política da Prudência. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram ter a oportunidade de ler essa obra, que o Herschel Kirk, um dos grandes pensadores conservadores, vai falar sobre a necessidade de termos prudência ao nos posicionarmos sobre todo e qualquer coisa. Afinal de contas, independente se o PC Siqueira, se você gosta ou não do PC Siqueira e das ideias dele, devemos lembrar que estamos tratando com a vida das pessoas, seja do PC Siqueira, seja do Easy Nobre, seja do canal Xbox Migral, e a partir do momento que você entra no comportamento de manada, ao julgar essa pessoa, ao querer cancelar essa pessoa, você esquece que por trás daquele influenciador digital existe uma vida. Existem outras vidas e existe uma família que pode sofrer justamente por conta desse perseguimento, dessa tal ideia maluca do cancelamento virtual. Isso é muito perigoso e tem tomado, ao meu ver, proporções danosas a toda a sociedade, porque cedo ou tarde vai chegar até você. Assim como chegou a mim, por exemplo. Há 2 anos atrás tentaram, essa palavra ainda não existia de cancelamento, mas alguns anos atrás, algumas pessoas, alguns movimentos feministas, algumas meninas que fazem parte do movimento feminista, tentaram acabar com minha carreira profissional justamente por conta de um posicionamento meu no Facebook acerca do Dia da Mulher. Vou deixar o vídeo aqui na descrição. Me chamaram de nazista, tentaram com que eu fosse demitido, eu fui na delegacia, prestei o BO e consegui reverter a situação. Então vocês estão vendo um vídeo de uma pessoa que sofreu uma tentativa de cancelamento e quero compartilhar isso com vocês para que vocês tomem cuidado ao entrar nessa onda de querer cancelar as pessoas sem saber de fato o que aconteceu na história. É necessário que nós tomemos conhecimento de toda a história para aí sim, depois, com prudência, é óbvio, tomarmos uma posição. Então fica a recomendação para que vocês leiam esse livro da Política da Prudência e que é muito perigoso esse pensamento de cancelar, de tentar reescrever a história. E agora, caminhando para o final do nosso vídeo, espero que vocês tenham entendido qual é o meu posicionamento acerca tanto da cultura do cancelamento, quanto com essa ideia de tentar reescrever a história. Eu queria recomendar um livro que tem tudo a ver com esse assunto de reescrever a história e de querer cancelar as pessoas e as instituições. O livro que eu quero comentar com vocês aqui é um livro do George Orwell, chamado 1984. George Orwell, na verdade, é o pseudônimo de um jornalista chamado Eric Arthur Blair. Ele escreveu esse livro em 1948 e, assim, é um livro recomendadíssimo. Eu até costumo dizer às pessoas que já me tiveram a oportunidade de assistir uma das minhas palestras que eu não consigo debater seriamente política com uma pessoa que não leu esse livro. Vou deixar claro aqui na descrição o link caso você queira adquiri-lo. E o livro, claro, em um resumo muito grande, é um romance distópico que se passa no universo fictício, o personagem de nome Winston, e ele vive ali um romance um tanto quanto perigoso, afinal de contas, aqui na história, no universo do livro, o amor ele é proibido pelo próprio governo, o amor só é permitido a critérios de procriação e o governo é que escolhe quem é a sua parceira sexual. Até que o Winston descobre uma das meninas ali que faz parte, que está próxima ali ao espaço em que ele vive, e ele começa a se apaixonar com ela, mas aí claro que eu não vou dar o desfecho da história, fica sempre a recomendação para que vocês leiam essa obra. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que existem no universo aqui dessa história, um romance distópico, como eu bem falei, 3 ministérios, e o Winston trabalha no Ministério da Verdade, que nada mais do que é um prédio onde ele é responsável, seguindo, claro, as diretrizes do partido, ou seja, do grande irmão. Daí também, inclusive, vem o próprio Big Brother, como nós conhecemos hoje, surgiu aqui nesse livro de 1948, publicado em 1949, que é o Estado totalitário, que tudo vê, que tudo sabe, que controla a vida das pessoas nos mais variados espaços sociais. E o Ministério da Verdade nada mais do que é, ao meu ver, o que algumas pessoas estão tentando fazer hoje no Brasil e no mundo, tentando justamente reescrever a história para que essa história entre de acordo com seus preceitos políticos, de acordo com a sua própria ideologia. Ao meu ver, essa ideia da cultura do cancelamento, essa ideia de reescrever a história é muito perigoso, pois nós podemos estar caminhando rumo a uma espécie de dominação do pensamento, a uma dominação intelectual, onde apenas aquelas pessoas que tiverem o mesmo pensamento, que dançarem conforme a música que é tocada atualmente, é que serão pessoas bem vistas na sociedade. Ao meu ver, essa cultura do cancelamento e essa ideia de reescrever a história nada mais do que impede que nós
debatamos com as pessoas que pensam diferente de nós e que nós possamos evoluir o debate público, tal como é o pensamento, por exemplo, que eu acredito, claro, ancorado, por exemplo, nas minhas bases filosóficas, ideológicas. Afinal de contas, sou um defensor exímio do pensamento liberal, do próprio John Stuart Mill, por exemplo, quando ele dizia que as ideias devem ser debatidas em público e que a melhor ideia vença, claro, baseada apenas nos argumentos racionais e no que as pessoas optarem. Então fica aqui minha reflexão, lembrando, tudo que eu falei aqui, vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo para que você possa se inteirar mais sobre esse assunto, e fica a recomendação para você ler George Orwell, 1984, e conhecer o que é o Ministério da Verdade, que nada mais do que é, no fundo, o Ministério da Mentira, que é o que estão tentando fazer hoje, ao tentar cancelar, ao tentar reescrever a história do mundo. Bom, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana com mais um assunto, com mais um vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.